Agora na Rádio T, os assuntos polêmicos, relevantes e mais comentados pela população. Debate T. 7h22, estamos agora com o nosso Debate T, porque a Câmara dos Deputados vai votar amanhã o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Caso seja aceito, o processo seguirá para tramitação no Senado. Dos 513 votos, são necessários 342 para que o processo tenha andamento. Para atualizar as informações, placar do impeachment na Câmara dos Deputados, segundo os jornais, hoje, neste sábado, 341 a favor, 17 indecisos, 19 não declararam, 5 não responderam, 2 não foram encontrados e 128 contra. Vale destacar que o processo de impeachment aos crimes está relacionado aos crimes de responsabilidade fiscal, as pedaladas fiscais, e nada tem a ver com a Operação Lava Jato. Mas esse clima que envolve o impeachment despertou alguns sentimentos na população, em certo ponto, uma divisão de opiniões, muitas vezes pautada na direita versus esquerda, vermelho versus azul, entre outras determinações. E o que nós queremos saber é até que ponto essas discussões afetam o cotidiano, até que ponto nós estamos vivendo fases de intolerância. E para aprofundar esse assunto, participa do debate de hoje aqui na Rádio T, o professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ney Alberto Salles Filho, docente da UEPG e coordenador do Núcleo de Educação para a Paz. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, Clarison. Bom dia, Marelli. Bom dia, também está conosco o representante do movimento Vem Pra Rua PG, o empresário Douglas Fanquin Tax Fonseca. Bom dia. Bom dia, ouvintes da rádio, bom dia, colegas debatedores. Também participam conosco a professora e doutora do curso e mestrado de jornalismo da UEPG, professora Hebe Gonçalves. Bom dia, professora, tudo bem? Bom dia a todos aqui presentes e bom dia aos ouvintes da Rádio T. Muito obrigada por esse convite. E também vai participar conosco o ex-prefeito e ex-deputado federal que atuou em 1992 como deputado durante o impeachment do ex-presidente Fernando Collor, o ex-prefeito Otto Cunha. Bom dia. Bom dia, senhores ouvintes, bom dia, senhores companheiros aqui desse debate. E nós começamos o nosso debate perguntando, professor Ney, as pessoas estão preparadas para discutir esse momento da política? A gente vê a um certo momento um ódio por parte das pessoas, principalmente em redes sociais. Em modo geral, existe uma intolerância por parte de alguns pensamentos hoje em discussão, sendo de direita ou sendo de esquerda, as pessoas, até mesmo as que estão neutras nesse debate? Olha, Clarison, eu vou começar esse debate colocando uma questão teórica, que é de um físico romeno que fala o seguinte, que muitas pessoas acham que no mundo e na vida existe só o há e o não há. Só existem duas possibilidades, quando no mundo existem outras possibilidades. E nisso entra uma questão importante que muitos políticos falam que a política é uma arte do presente, né, para resolver os problemas do agora. E muitas vezes ignoram que essas ações elas têm repercussões que são muito maiores e demoram muito mais tempo. Então eu diria que eu comecei falando teoricamente para dizer que nada mais teórico e mais nefasto para a democracia do que demagogia. E o que a gente tem visto nos últimos tempos é, baseado em muitas ideias ou questões pessoais, muita gente coloca o discurso da demagogia, por exemplo, dizer que vai haver uma pacificação, essa palavra paz está sendo muito usada, uma pacificação segunda-feira ou terça-feira, quando na verdade a gente sabe que esse é apenas o começo de um processo se a gente quiser fazer alguma coisa séria nesse país. E eu pergunto para o Douglas Tax, que é representante do movimento Vem Pra Rua PG, se de fato o movimento Vem Pra Rua tem representado a população, se é um movimento que luta contra a corrupção em todas as esferas, seja municipal, estadual e federal, e por que o movimento acredita que com a saída da presidente Dilma nós poderemos ter um país melhor? Bom, na verdade é o seguinte, o pessoal da rua, né, eles não precisa ver, é só ver o desemprego, é só ver a questão das indústrias fechando, é só ver todo o caos que está acontecendo no país para que haja essa insatisfação. Quando o professor falou de paz, realmente eu também não acredito que saiu Dilma vai ter paz. Porque o problema não é só Dilma, entendeu? O problema, nós temos que resolver o problema da política no Brasil. Temos que fazer uma lavagem. Entende? Nós temos Dilma,
nós temos Temer que tem problema, nós temos o Cunha que tem problema, temos o Renan que tem problema. Então, na verdade, eu acho que a Dilma está sendo assim o fio da meada, entendeu? A ponta da meada, ou seja, temos que ir em parte. Agora, claro, nós não podemos nunca fazer um movimento para derrubar todo mundo. Daí como é que fica? Entende? Então isso aí tem que ser aos poucos, é aquele prato quente de mingau que você vai comendo pela beirada. Entende? E eu só entendo que só vamos ter paz nesse país a hora que nós mudar a bandalheira da política nacional que hoje está instalada. Então, não é só Dilma. Dilma também, com certeza. É Dilma, é Lula, um monte de gente. Mas tem que fazer uma varredura naquilo ali, uma limpa, entendeu? E uma nova eleição, talvez, entendeu? Pondo gente mais honesta, mais competente e tal, que entre lá, assim, com o peito aberto, querendo fazer um país melhor e tendo paz. Aí podemos pensar em paz. Mas, por enquanto, a paz ainda está muito longe de acontecer. Agora, professora Hebe, em relação a esse movimento de paz, a gente viu também ontem, por exemplo, o Movimento Sem Terra inibindo algumas pessoas nas estradas aqui do estado do Paraná, na 277, no pedágio em Carambeí, eles abrindo as cancelas de pedágio. Como que a senhora vê esse momento de conflito? É claro que interesse de uma parte, de outra, enfim, como avaliar esse momento e principalmente que isso não chegue, por exemplo, ainda bem que nós não tivemos nenhum conflito que a gente pode ter, conflito de ideias, mas não há nenhum conflito físico. Como que a senhora avalia esse momento hoje e para amanhã, esse movimento que deve estender para as ruas, tanto de Ponta Grossa como Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim? Creio que a sua colocação está muito ligada com a pergunta inicial, né? Eu vou dizer o seguinte, esse clima de intolerância, ele tem uma origem, né? Vou colocar que esse clima de intolerância, ele tem origem em antes das eleições de 2014, antes mesmo da Copa, né? A Copa foi uma grande propaganda ante as eleições de 2014, porque a oposição já previa uma possível vitória, uma possível perda, né, das eleições. Então criou-se um clima de derrota, né, uma gritaria, né, já na Copa, né, dos xingamentos à própria presidenta Dilma em pleno estádio, né? E isso se agravou durante as próprias eleições, né? Quer dizer, a campanha eleitoral foi uma campanha também de gritaria da própria oposição, né? Perderam as eleições e não se contentaram com a perda das eleições. Não respeitaram o voto dos 54,5 milhões de brasileiros, né? E exigiram a contagem de votos, exigiram a cassação da presidenta logo lá nas eleições em 2014. E esse descontentamento, né, com a perda das eleições, ele se estende até agora, que se culminou no impeachment, né? Então é esse clima de derrota das eleições, e a gente sabe que esse clima, ele está um pacto mesmo, né, dos setores econômicos, com todos os segmentos desses partidos, né, que representam hoje a oposição no país, né? Então é o setor econômico compactuado com os meios de comunicação. Você citou inicialmente os dados do placar do impeachment, são dados da própria imprensa, né? Quer dizer, há uns 15 dias a imprensa veio jogando os números, né? Os números não apareciam antes, veio jogando os números agora, e esses números vêm se acirrando, né, nesse último instante da votação. Então a gente compreende que nós temos uma imprensa, uma grande imprensa, né, liderada por esses conglomerados de meios de comunicação no eixo Rio-São Paulo, que é a Rede Globo, a Band, a TV Record, todas elas, né? E os jornais Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, o Globo, e que repercute isso na internet, através dos seus sites, né? O UOL, o G1, o Estadão, a Folha, e também repercute isso através das suas agências de notícias que chegam aos jornais, qualquer jornal desse país que é assinante dessas agências de notícia. Então, a gente entende que é um jogo mesmo, né, de um setor econômico forte, capitaneado pela própria Fiesp, né, que é a Federação das Indústrias de São Paulo,
e que também tem repercussão nas outras federações de todos os estados desse país. Então é um jogo muito pesado da esquerda, desculpa, da direita, desse setor econômico. A professora acha que esse placar que hoje esses jornais estão falando não deve ser o que será votado amanhã, domingo? Deve ser outro? Olha, quem é que arrisca o placar de amanhã é loucura fazer essas apostas. A gente tem que aguardar, sim. Mas a gente sabe que julgar com os números às vésperas de qualquer disputa, né, seja eleitoral e seja essa agora do impeachment, é de fato jogar com a opinião pública. É jogar com a opinião pública, né? E aí é isso que é o papel da imprensa. O papel da imprensa é jogar com a opinião pública, é formar um clima favorável a quem a imprensa de fato está do lado, né? E lamentavelmente, assim, eu vejo que do nosso lado não tem esse clima de ódio, né? Porque a gente olha para quem adere à campanha contra a democracia, porque de fato é um golpe como a própria, isso já tem sido reforçado pela própria defesa da presidenta Dilma, né? É um golpe por quê? Porque não tem crime tipificado. Enquanto se coloca essa roubalheira no Brasil, não tem crime de roubalheira contra Dilma. Que se tem corrupção no governo, que se responsabilize os responsáveis. Apure os responsáveis. E aí o seguinte, a gente entende que esse cerco que se coloca em torno da Dilma, a Dilma não governou, ela perdeu, ela ganhou as eleições e ela não conseguiu governar. A cada ação é um processo judicial contra. Até mesmo ontem, do pronunciamento da TV, em rede nacional, um partidozinho vai lá e entra com ação. Ela ganhou, o Supremo disse que ela poderia veicular o áudio em rede nacional. Mas eles recuaram. Por quê? Por causa desse clima mesmo, né? E, enfim, eu acho que, então, em torno da campanha de Dilma, há uma campanha de paz, né? Então, você vê todos os artistas, Chico Buarque, que é o maior símbolo da cultura brasileira, da música brasileira, né? As falas do Chico Buarque são falas de amor. Os cineastas, da Ana Mulaerte, do filme A Que Horas Ela Volta, são falas de amor, de apoio a Dilma, né? E o próprio Chico César, a música da democracia do Chico César é uma música de amor, né? E o apoio das mulheres a Dilma. A Dilma é uma mulher, é a primeira presidenta desse Brasil. A Dilma não tem um respeito merecido. Da mesma forma que fizeram com a Kirchner na Argentina, por ser mulher, fizeram com a Dilma. Né? A direita, a imprensa de direita na Argentina fez capas de revistas agressivas à questão da mulher, expondo a Kirchner de posições de nudez. Aqui fizeram o mesmo com a Dilma. Né? Então, isso é um desrespeito muito grande à mulher. Né? E o movimento dos jovens, né? Os movimentos dos trabalhadores, então os movimentos sociais, o MST na rua ontem, né? Todos os movimentos populares que estão nas ruas hoje é por uma revolta, não é por um ódio, é por uma revolta. Professora, deixa eu aproveitar e já pegar nessa linha de raciocínio a opinião do Douglas Tax, que é do Movimento Vem Pra Rua, sobre essas declarações de movimentos que são contrários ao impeachment, que falam em golpe, falam em manipulação da mídia. Como é que o movimento rebate isso, visto que os movimentos contrários ao impeachment acreditam que existe essa perseguição, esse golpismo? Bom, na verdade, claro que eu tenho que discordar da professora. Primeiro é o seguinte, a Dilma ganhou as eleições e não houve esse problema que a senhora está falando, de que logo depois que ela ganhou as eleições, o povo ou a mídia foi contra ela. Muito pelo contrário. A mídia começou a ir contra ela quando a Lava Jato começou a tomar corpo e começou a levantar toda a podridão que existe nesse governo, que ela é presidente e ela é chefe desse governo. Quando começou a levantar toda a podridão, aí então a mídia começou a denunciar essa podridão. E aí que aconteceu que a população em geral ficou contra a mídia. No que diz respeito à imprensa, a senhora disse que a imprensa toda está contra a Dilma. Olha, eu acho o seguinte, a senhora está sendo injusta com a imprensa, porque, primeiro, numa democracia, a imprensa é a principal força é a imprensa livre. A imprensa tem que falar aquilo que ela deve falar, ela tem que falar a verdade. Então hoje é muito fácil aquelas pessoas, aqueles políticos
que fazem as coisas erradas, pisam na bola, e a imprensa denuncia, sempre é culpa da imprensa. Não é culpa da imprensa, não. É culpa que agiu mal, entendeu? Que não teve honradez, que não honrou aquele voto que deveria ter honrado, e aí então começa a fazer besteira, a imprensa denuncia e o povo se revela. Então eu acho que a imprensa aí está tendo um papel importantíssimo, e duvido que toda a imprensa brasileira esteja comprada, como a senhora insinuou aí, por os grandes grupos ou coisa parecida, né? Os grandes grupos que estão fazendo é tentando salvar o Brasil, porque se continuar desse jeito, realmente a coisa complica. No que diz respeito a ódio e paz, que vocês falam tanto, veja bem, do nosso lado, nós só programamos a paz e pedimos a paz. Do lado de vocês, do lado do PT, vocês invocam a guerra, vocês invocam a força bruta. Tanto é que está aí o MCT invadindo fazendas, como nós temos ali agora em Iguaçu, aqui no Paraná, Quedas do Iguaçu. Vocês estão fechando os pedágios. Quem são vocês para fechar pedágio? Entendeu? Quem são vocês para simplesmente trancar uma estrada e não deixar ninguém passar? Entendeu? Isto é paz? Isto é paz? Nós temos o ex-presidente Lula, entendeu? Dizendo que vai pôr o exército do Stedley na rua. Isso é pedir paz? Entendeu? Nós temos muitas gravações de membros de vocês dizendo que agora vai ser luta armada, que daqui para frente. Isso é pedir paz? Do nosso lado, em momento algum, a senhora viu alguma atitude dessa maneira. Nós estamos, sim, indo para a rua com criança, com um nenezinho no carro, mostrando que a comunidade quer paz. Senão não estava indo com toda a sua família, expor a sua família. A comunidade está indo querendo mostrar que realmente é contra esse governo, contra essa corrupção, contra essa bandalheira. Tá? E o chefe do governo dessa bandalheira chama-se Dilma Rousseff. Ela é a chefe, ela é que comanda, entendeu? Então, dizer que ela não sabia de nada, que o Lula não sabe de nada, ora, por favor, isso é brincar com a comunidade, é chamar nós de burro, de palhaço, entendeu? Então, infelizmente, eu não concordo com nada que a senhora está falando, e quem está querendo ódio, quem quer juntar a esquerda com a direita, eles e nós, o norte contra o sul, não é nós, é a sua administração, o PT e a administração da Dilma. Se me permite, Marielle, responder aqui, quando a gente fala da imprensa, né, como eu sou da área da comunicação e a gente estuda e acompanha isso desde há muitos anos, a gente sabe que o Brasil hoje, quando a gente fala a imprensa está partidária, é porque ela se responde como partido, se comporta como um partido político. Né? E essa imprensa que a gente está se referindo, esses grandes conglomerados de meios de comunicação, né, liderados principalmente pela Rede Globo, eles estão aí desde a década de 60, foram compostos na ditadura militar, com todas as benesses que a ditadura militar os deu. A Globo a gente sabe que as emissoras de televisão, elas são concessões públicas, elas devem prestar contas à nação, à população brasileira. A Globo, a Constituição Federal diz que as concessões, elas devem ser renovadas há 15 anos. A Globo nunca passou por uma auditoria, né, e ela se compõe nesse conglomerado, né, com essa força que se expressa no Brasil. E aí, com relação... E aí, o seguinte, nós não temos, com relação à imprensa livre, a gente não tem... É lógico que nós compreendemos o que é liberdade de expressão, mas também tem uma questão que é liberdade de empresa, né, que essas empresas, nenhuma delas há regulamentação para inibir qualquer ação de abuso dessas emissoras contra a população. Então, nós vivemos uma imprensa desregulamentada, uma imprensa monopolizada, monopólio, né, que não existe nenhuma fiscalização do poder com relação a isso. Por que não há? Porque nós temos um Congresso lobista que faz leis, que protege leis favoráveis às empresas de comunicação. E aí o seguinte, invocar a força bruta
invocar a força bruta. Quem invoca a força bruta são esses governos autoritários contra os movimentos sociais. Sou professora da UEPG e estive na mobilização dos professores, na greve dos professores no ano passado, no dia 29 de abril, quando nós fomos massacrados pelo governo Beto Richa. Então, são os governos autoritários que invocam a força bruta contra os movimentos sociais. Nós somos massacrados por Beto Richa, com a conivência do judiciário e do legislativo. Então, não houve nenhuma punição ao Beto Richa com relação a isso. Agora nós temos aí uma CPI, uma tentativa de uma CPI, que é a questão da desvios de verbas da Receita Estadual para a campanha de Beto Richa. Esta CPI não passou na Câmara do Paraná. Apenas 16 deputados votaram. Para essa CPI ser aberta, precisava apenas 18 votos. E dois votos poderiam ser dos nossos deputados de Ponta Grossa, que votaram contra. Né? Nós temos 3, um votou a favor e 2 votaram contra. Toda a população sabe quem de fato são esses deputados. Né? E aí o seguinte, a Lava Jato, todo mundo sabe que ela se encerra assim que supostamente o impeachment passar, né? Se o impeachment passar, se ele passar, porque ainda tem o Senado. Nós ainda temos o estágio no Senado. Então, se o impeachment passar, a gente sabe que a Lava Jato se encerra, porque a gente sabe, a gente quer de fato que respeite, que seja apurado os fatos. Que passe esse Brasil a limpo. Mas como passar o Brasil a limpo se os próprios deputados que não aprovaram, que na reforma política não aprovaram ou aprovaram a manutenção das campanhas eleitorais financiadas pelas grandes empresas. Aí está a questão. Então, como nós vamos passar o Brasil a limpo se os deputados estão todos protegidos, né, por as próprias leis que eles criam. E aí a gente tem um cenário, um Congresso totalmente desmoralizado. Da comissão que aprovou o processo de impeachment, né, dos 65, 35 sofrem processos judiciais. Isso e aí, só posso concluir aqui? Professora, por só favor. posso concluir. Essa disputa no Brasil, ela não é nacional, é uma disputa internacional. É uma onda neoliberal, de governos neoliberais no mundo, que vê o Brasil como uma grande potência econômica. O Brasil é uma potência econômica. Então, o que está em jogo? Está em jogo, né? Por que a Lava Jato se encerra? Porque ela visa prender ela visa prender Lula e ela visa incriminar a Dilma. Como não tem nada contra eles, né? Então ficam cercando, ficam minando de todos os lados. E o seguinte, o que está em jogo na política nacional, que é internacional? É o BRICS, que hoje tem um fundo de emergência de 100 bilhões de dólares, a privatização da Petrobras, fizeram isso na privatização na era Collor, você desmantela o público para privatizar depois, desmoraliza o público para privatizar depois, faz isso com as nossas universidades hoje, desmantelam as nossas universidades para poder privatizá-las depois. E privatizaram todas as estatais. A Vale, que era uma grande referência no Brasil de empresa pública, o que deu a Vale hoje? No episódio de Mariana, na poluição, na morte do Rio Doce, no Vale do Rio Doce. O nosso Rio Doce, na região do Vale do Rio Doce. É um movimento neoliberal, né, com forte atuação na América Latina, destituindo governos, né, destituiu o governo do Paraguai. A Kirchner hoje, que é uma presidenta que saiu com alta expressividade na Argentina, ela sofre processos. Ok, deixa eu pegar sua opinião do Otto Cunha, que foi deputado naquela época, o impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Naquele momento, Otto, tínhamos um momento de ódio, é evidente que tinha pessoas nas ruas, os caras pintadas no Brasil, mas como foi aquele momento do impeachment do Fernando Collor? Foi parecido com esse ou foi diferente?
eu vejo uma situação muito parecida hoje com aquela do Fernando Collor, né? Fernando Collor assumiu como um grande líder, não tem dúvida que... E logo depois que ele assumiu, começaram a aparecer recursos escusos, vamos dizer assim, e denúncias de sobras de campanha, coisa que está acontecendo como acontece agora. E houve uma revolta popular muito grande, que o processo é mais ou menos semelhante ao processo de hoje. E aqueles que eram contra o Collor hoje são os que defendem a Dilma hoje. Então, mas o clamor era muito maior, muito grande naquela época. Tanto que o Collor assumiu o governo em 90, não é? E logo depois já começaram as denúncias e os desmandos também por parte do governo. E começou denúncia de sobra de campanha e má gestão. E o povo foi para a rua e conseguiu, então, derrubar o governo. E nós estamos hoje vendo um caso mais ou menos semelhante àquilo que aconteceu na época do Collor. Naquela época o Congresso Nacional praticamente foi unânime em retirada do Collor. Sim. Isso? Foi assim? Claro. O Collor teve, contra ele, dos 503 deputados, teve 441 votos. E o pós-impeachment, como é que foi? Como é que ficou a população após o impeachment do Collor? Isso eu digo logo depois, houve né? uma tranquilidade no país, porque havia uma intranquilidade muito grande. Assumiu o governo Itamar Franco e a coisa mudou completamente. O senhor acha que hoje é possível repetir esse cenário? Então, o senhor acha que o Brasil vai ficar tranquilo após... a insatisfação é muito grande, desde que a insatisfação do povo hoje, assim como naquela época, era para destituir o governo. Há uma calmaria, não tem dúvida. E o governo que assume toma muito cuidado para não incorrer nos mesmos erros do anterior. Agora eu pergunto, o deputado federal Otto Cunha, naquela época, sofreu a pressão exercida hoje, por exemplo, aqui em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, em relação ao deputado federal Sandro Alex, ao deputado federal Aliel Machado? Foi a situação era completamente diferente de hoje, né? O clamor não era... O clamor era mais evidente, que são casos e casos, mas era para derrubar o governo. O governo vinha vindo mal. Então... A inflação aumentando muito. Desemprego, como nós vemos hoje, indústrias fechando, e o caos aí, você vai no mercado num mês, vai no outro mês, e você percebe a diferença do preço das coisas. Então, eu acho que chega numa hora que tem que haver uma mudança, sem dúvida. 7h49, nós vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco tem mais Debate T. Debate T. 7h52 e no Debate T hoje nós estamos falando sobre o impeachment da presidente Dilma Rousseff e nós fomos às ruas saber da população em relação a favorável ou a contra o impeachment de Dilma e se caso Michel Temer assumir esta responsabilidade. E o Moisés Aparecido, que é morador do centro, disse que não acredita mais na política existente no país. Eu acho que está dentro da lei, né? Existe na Constituição o impeachment. O senhor é a favor ou contra? Do jeito que está, eu sou a favor. A favor. E o senhor acha que, por exemplo, se o Michel Temer assumir, vai mudar alguma coisa? Não. Eu acho que a política no Brasil está podre. Pode ser partido ou político. Eu, há vários anos que eu estou votando e depois eu me arrependo dos candidatos que eu voto por causa dessa podridão na política. O senhor dá o voto de confiança, mas acaba se arrependendo. Não tem retorno nenhum. Até hoje, desde que me conheço por gente, eu pago imposto, eu trabalhei, aposentei e nunca tive retorno de educação, saúde, segurança. Nunca. Por outro lado, o morador do núcleo Pitangui, Jair Albuquerque, afirmou que é contrário ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. Eu sou a favor dela, eu não acho justo tirar ela já. O senhor acha que não teve nada de irregularidade? Pode até ter, mas nada foi comprovado ainda. Comprovado mesmo, não. Olha, eu não vou dizer golpe porque... Mas é um golpe terrível, porque ela sai e entra o Michel Temer, que é vice-presidente, tudo que ela fez, ele assinou também. E como é que ele pode ser presidente do Brasil? Que tirando ela vai mudar alguma coisa, o senhor acha? Nada. Inclusive o próprio Michel Temer já falou que
vai ser difícil ajeitar o Brasil, então quer dizer que não vai ser, nada vai ser ajeitado. Na opinião do senhor, o que deveria ser feito para mudar alguma coisa? Vender todas as estatais do Brasil para o setor privado, certo? Aí já metade da corrupção já acabaria. Porque daí... E o morador de Varanas, o Luiz Fernando, defende que é necessário uma nova eleição e até mesmo falou na volta do regime militar por alguns meses. Nessa atual situação que está acontecendo aí, é difícil a gente prever, porque tem muitas pessoas que analisam de uma maneira, de outra. Eu fico neutro nessa, porque para mim não tem tanto interesse, porque a gente não é de política, não se envolve em política. E a mais, não sei, para mim na parte, o que vir, melhorar não vai. Tinha que fazer, no caso, mudar tudo. Uma eleição nova. Uma nova eleição. Inclusive, o Exército toma conta por uns 6 ou 8 meses para assumir e aí sim, aí fazer umas novas eleições para poder fazer que o Brasil siga em frente. É só dessa maneira. Caso contrário, não existe possibilidade. Douglas, essa discussão, muito se falou, inclusive, durante agora esse período, sobre a questão da ditadura militar. Em uma entrevista à Rádio Tem, que nós acompanhamos, o Movimento Vem Pra Rua, no dia 13, o senhor também levantou essa possibilidade, dizendo que seria interessante, de repente, o governo ser assumido pelo Exército por uns 3 meses, até que seja estabilizada a situação do país. Sabemos que a ditadura militar, ela foi um período de censura, ou seja, um período que não foi a favor da democracia. Não é contraditório daí ir às ruas pedir democracia e defender a ditadura militar? Como é que o senhor avalia isso, aproveitando também o gancho da Sonora que nós tivemos aqui? Não, veja bem, entre o Exército assumir por 90 dias e ditadura militar, tem uma grande diferença, certo? Porque, veja bem, quem assumiria, como muita gente está falando, Temer, não acredito, Cunha muito menos, Renan Calheiro muito... Alguém tem que assumir esse país, não sei, mas assumir com uma certa força, algum poder, entendeu? Mas continuando a imprensa livre, continuando todos livres, sem ficar prendendo quem era de esquerda e de direita, nada disso. Então, está muito longe de ser uma ditadura. É alguém que assumisse o governo por 90 dias. Eu não acredito em ditadura. E até a professora ali falou em ditadura e tal, mas eu não entendo, por exemplo, o partido, né, a presidenta, o que ela entende por o governo da Venezuela? O Evo Morales, que ela vai lá, se abraça e... Tá. O governo de Cuba? Cuba, será que é uma ditadura? Pô, mas espera aí, ela vai lá, ela apoia, ela manda dinheiro, ela empresta dinheiro e tal. É uma ditadura ou não é ditadura? Eu acho que isto sim é ditadura. E ela apoia, o nosso governo apoia todas as ditaduras. Só tem um problema. Desde que sejam de esquerda. As de direita não, mas as de esquerda valem, entendeu? Isto sim é uma grande ditadura. A senhora está dizendo que todo o povo sabe, a senhora está pondo palavras suas na boca do povo, que o Lava Jato vai terminar depois que acontecer a Dilma. Não vai terminar. Eu lhe desafio a senhora para nós vir aqui daqui 1 mês, 2 meses, se ela for realmente caçada, Dilma, para nós estar aqui discutindo a questão da Lava Jato, se terminou ou não. Entende? Então a senhora não pode partir da premissa sua, que a senhora acha que vai terminar, dizendo que todo o povo sabe que vai terminar. Não tem que todo o povo, não. O Sérgio Moro, o doutor Sérgio Moro, é um abençoado. Ele surgiu assim como realmente uma pessoa que vai fazer história no mundo. Não é nesse país, no mundo. Porque já estão solicitando ele para toda a área internacional, para que vá dar palestra, contar o que está acontecendo no Brasil, como aconteceu na Itália, entendeu? Ele está mostrando para o mundo como é que é possível acabar com uma bandalheira dessa que está instalada. A senhora fala muito em grandes empresários que nós defendemos. Olha, os maiores empresários desse país estão incomodados com o seu governo. Os maiores empresários do país estão todos presos na cadeia porque roubaram junto com o seu governo e estão denunciando o seu governo que roubaram junto. E a senhora vem me falar em grandes empresários? O maior empresário do Brasil, a Odebrecht, que eu considero uma empresa particular, que não é pública, é o maior empresário do Brasil. Entende?
Ele que condena e está preso na cadeia dizendo que ele fazia maracutaia com o governo. E vai terminar o programa agora. Todos os empresários faziam maracutaia com o governo e são empresários que estão com a senhora e são os maiores. Então ninguém está defendendo. Não, eu não permito porque a senhora falou muito mais que eu. Né? Então todos os empresários, grandes empresários, estão do seu lado. Porque é dos grandes empresários que saem as grandes verbas. Né? Vender estatais. Quem é que está privatizando os portos hoje no Brasil? Quem é que está privatizando as rodovias hoje no Brasil? Quem é que está privatizando os aeroportos do Brasil? É o seu governo, entendeu? Então não venha aqui conversa de que nós estamos vendendo as estatais ou coisa parecida. Tá? Então, eu queria só deixar bem claro o seguinte. Quanto à CPI aqui do Paraná, que a senhora falou, que não deu em nada, a senhora fique sabendo o seguinte... Eu sou o primeiro a ser a favor dessa CPI. Eu não estou defendendo pontagrossense nenhuma, nem deputado pontagrossense, nem quer que seja. Eu estou defendendo a lei, a ordem e o que é justo. Então, se é para sair CPI no Paraná, a senhora conte comigo que eu estarei na rua também junto com a senhora, se for o caso, exigindo que aconteça essa CPI. Pegar todos os bandidos, que não é só lá não. No Paraná tem também. Entendeu? E nós vamos ter que passar toda essa política nacional limpo. Obrigado. Professora Hebe. Tá, agradeço muito, Marília, a oportunidade, mas a questão é o seguinte, do combate à corrupção, né, desse discurso de combate à corrupção, a gente vê que o Brasil, ele é vice-campeão em sonegação de impostos, né, representa 13,4% do PIB, perde apenas para a Rússia, né, a evasão fiscal em 2011 foram 280 milhões, né, e o que é a crise política? A crise política armada pelo setor econômico. O setor econômico, eles paralisaram o mercado, eles sabotaram o crescimento, eles congelaram investimentos, geraram desempregos, insultaram incertezas no mercado, criaram o ódio e o pânico, principalmente na classe média, desqualificaram as políticas públicas, os programas sociais, né, de geração de renda, de Minha Casa Minha Vida, né? Abrem processos judiciais contra a presidenta. E aí o seguinte, com relação à Lava Jato, nós de fato esperamos que a Lava Jato apure todas as irregularidades, mas que ela não cerque apenas o governo Dilma. A Odebrecht financiou Aécio Neves, da mesma forma que financiou Dilma, financiou Aécio Neves. E isso a imprensa oculta, né? É isso que nós estamos colocando em pratos limpos. E aí o seguinte, só para uma fala, o impeachment do Collor, o cenário no impeachment do Collor foi outro muito diferente do que este aqui. No Collor não houve resistência da população ao impeachment do Collor. Toda a população abraçou o impeachment do Collor. Não houve resistência nas ruas. Hoje, o Brasil, nós temos a resistência das ruas. Os movimentos sociais populares estão nas ruas. Os setores progressistas desse país estão na rua. As universidades estão nas ruas. Os intelectuais estão nas ruas. A periferia está nas ruas. Então, com relação a governos que a nossa presidenta apoia, são governos populares na América Latina. E isso que a imprensa joga com a opinião não é ditadura pública. Isso. Não é ditadura. Joga com a opinião pública. Isso não é ditadura, então? Governos sociais, daí governos não é populares que defendem governo popular não é ditadura. Marielle Clarison, eu quero aproveitar, enfim, dizer que eu me sinto assim um pouco como grande parte da população brasileira que fica perdida e quando não quer interromper, que o debate acabou polarizado entre nós e eles e nós. E para dizer que rapidamente que o Delcídio Amaral, que é uma das figuras icônicas desse período, ele já foi engenheiro de Tucuruí nos anos 80, ele foi diretor da Shell Internacional, ele teve no governo Itamar Franco, no governo Fernando Henrique, no governo Lula, ou seja, ele passou mais de 20 anos aí. O que quer dizer que não existe santinho, nem em A e nem em B. Essa é uma questão importante para os ouvintes. Existe um processo, a professora Hebe colocou muito bem, existe uma questão internacional. Por que isso acontece em alguns países latino-americanos e no Oriente Médio, por exemplo? Porque existe, sim, uma dimensão macroeconômica que precisa ser considerada, sim. Por outro lado, quando a gente diz assim, que a ideia de paz ela está justamente no processo do conflito. No conflito de ideias. Mas quando a gente se coloca assim, um é aqui e outro é lá, a gente sai perdendo.
O debate aqui monopolizou nessa discussão, embora com dados importantes, mas mais do mesmo, ou seja, o que a gente tem se discutido já há muitos meses. O que é importante a gente entender que a gente vem agora colocando para a nossa realidade eleições municipais em Ponta Grossa. Se a gente continuar ou mantiver esse ritmo de nós e eles, parece que alguém é do bem e alguém é do mal, a gente não avança. Então o movimento vem para a rua, os movimentos sociais, quer dizer, todos os movimentos vão para a rua de alguma forma. A gente precisa encontrar algum ponto de diálogo entre isso. Não é Dilma aqui, Dilma lá, não é só isso. Existem muitas outras coisas. Então é importante aqui o debate, que acabou monopolizado, mas foi importante, que ele fique essa ideia de que não existe a grande perfeição. Existe sim uma tentativa de diálogo e entendimento para a gente poder avançar. Insisto, existe o macro, mas existe o micro, existe Ponta Grossa. Será que a gente vai deixar que as eleições em Ponta Grossa descambem para violência, para essa bobagem que a gente está vendo, panfletos, apócrifos, etc. Tal, ou a gente vai discutir a cidade? O que está como pano de fundo, então, não adianta você falar se a Dilma é certa ou a Dilma é errada, ou se isso, se os discursos dos deputados são ridículos, são lidos discursos, se a gente não tem uma representação de fato. Ou a gente vai discutir reforma política, ou se a gente quiser discutir algum processo, o processo do TSE tem muitos mais elementos do que o processo do impeachment para pedir uma nova eleição. Então eu acho que a gente precisa pensar nisso. O debate foi importante, mas que fique clara a ideia de que não existe santinho e que realmente a grande parte da população é a população que já tem uma parte de informação, já vai formando sua ideia e que está preparada para pensar a cidade, pensar Ponta Grossa dentro desse cenário. Rapidamente. Agradeço, obrigado. Eu concordo plenamente, 100% de tudo que o senhor falou. O senhor está correto, é por aí mesmo. A saída exatamente por aí. Agora, eu só queria voltar para encerrar o seguinte. A professora falou um monte de barbaridade que precisa ser consertado, que está acontecendo. Professora, faz 14 anos que o PT está no governo. E por que não resolveu isso que a senhora falou? A senhora levantou um monte de questão importante, eu concordo. O PT faz 14 anos no governo e não fez nada. Então, quando é que ele vai fazer? De quem é a culpa? É dos governos que vão entrar ou é do governo que está instalado? Esse monte de barbaridade que o senhor citou. Otto, o senhor que foi deputado federal e acompanhou o processo de impeachment do ex-presidente Fernando Collor, o que dizer para a população agora que vai às ruas no domingo, seja favorável, seja contrário, o que esperar desse domingo? A gente, escutando e ouvindo esse debate aqui, com relação ao movimento que vai para a rua, que é contra o impeachment, você não vê nesse movimento, a professora falou, sobre movimentos sociais, MST, Minha Casa Minha Vida, esse povo que está indo para a rua, e quem quer o impeachment realmente é quem trabalha. Você veja que a Fiesp de São Paulo iniciou esse movimento e os empresários é que estão sofrendo na carne porque não estão conseguindo mais manter a sua estrutura. Consequentemente, estão demitindo gente. Você vê, aqui em Ponta Grossa, passa aí nas ruas aí, lojas e lojas fechando. Por quê? Porque não tem mais condição de sobreviver. Então, há necessidade realmente de uma mudança, e essa mudança tem que acontecer agora domingo. Ok, 8 horas e 7 minutos, assim nós encerramos nosso debate aqui na Rádio T, um tempo até mesmo curto. Nós agradecemos o professor Ney Alberto Salles Filho, docente da UEPG, coordenador do Núcleo de Educação para a Paz. Agradecemos também a participação do Douglas Tax Fonseca, representante do movimento Vem Pra Rua. E também agradecemos a professora Hebe Gonçalves, do curso de mestrado em jornalismo da UEPG. E também o ex-prefeito e ex-deputado federal Otto Cunha. E nós voltamos na próxima segunda-feira, a partir das 6h30. A todos um bom dia. Você ouviu Debate T. Até o próximo sábado.